Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é a aula Como diferenciar transtornos de ansiedade dos sintomas ansiosos comórbidos. Ou seja, essa aula vai responder tanto às características da ansiedade, quando constitui um conjunto de sintomas, uma síndrome ansiosa isolada ou bem estruturada, de quando a ansiedade como sintoma psicopatológico está presente em outras condições mentais, como, por exemplo, ansiedade como um sintoma também da depressão, ansiedade como um sintoma também na esquizofrenia, ansiedade como um sintoma também no transtorno afetivo bipolar. Sintomas ansiosos. Existe uma infinidade de entendimentos, compreensões, interpretações sobre o que é ansiedade, inclusive sob diferentes óticas e correntes científicas e até filosóficas. Aqui nós vamos considerar ansiedade como sendo aquela sensação desconfortável, desagradável, incômoda, tanto do ponto de vista psíquico, que muitas e muitas pessoas, pacientes, denominam de nervosismo, como também com manifestações físicas, como, por exemplo, boca seca, tremores de extremidades, sensação de fadiga, desconforto físico, batedeira no coração, que é a taquicardia. E esses sintomas têm múltiplas descrições técnicas. Algumas vezes são denominados, são relatados como sendo angústia. Em outros momentos, preocupação. Algumas vezes contextualizada, mas especialmente a ansiedade corresponde a essa preocupação quando não tem uma causa, ou seja, por exemplo, uma preocupação excessiva com eventos que ainda vão acontecer. E nervosismo talvez seja a palavra mais usada, embora o termo nervosismo, na colocação popular, na colocação do leigo, varia entre vários correspondentes psicopatológicos, mas que nesse caso aqui nós vamos interpretar como sendo correspondente à ansiedade. E irritação, como por exemplo o indivíduo que tem um estado psicótico, por exemplo um delírio de perseguição, e quando pessoas estão questionando, dizendo que aquilo não faz sentido, a pessoa acaba ficando desconfortável, expressando esta ansiedade. Então, raciocínio clínico, muito importante o entendimento de como é a interpretação do profissional de saúde em relação a essa questão dos transtornos e dos sintomas ansiosos dentro de outras condições psíquicas. Primeiro, há prejuízo? A doença clínica causadora? Geralmente, especialmente nós profissionais de saúde mental, e mesmo os que não trabalham exclusivamente nessa área, têm uma forte tendência de acharem que expressões ansiosas são meramente psíquicas, absolutamente emocionais. E não. Existem algumas doenças físicas, corporais, biológicas, que expressam-se com ansiedade, como, por exemplo, hipertireoidismo e lúpus. São doenças físicas, biológicas, que além das manifestações clínicas no corpo, também repercutem mentalmente, especialmente na expressão de ansiedade, desse desconforto, desse incômodo que pode corresponder a essa condição ansiosa. Em segundo, o uso de substâncias. Então, descartadas doenças físicas causadoras dos sintomas ansiosos, nós vamos investigar com esse paciente, procurar esse paciente se ele usa algumas substâncias. Substâncias que vão desde medicamentos, como por exemplo corticoides, passando por drogas lícitas, como por exemplo tabaco e álcool, e chegando inclusive em drogas ilícitas como cocaína, crack. Então, se a pessoa que está relatando, demonstrando sintomas ansiosos tem o uso de algumas dessas substâncias, nós precisamos discutir, tanto no caso de medicamentos, como também no caso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, o quão estas podem ser as causadoras desses sintomas ansiosos. Não só na abstinência, mas também durante o uso isso pode acontecer. Ou seja, sempre o direcionamento do profissional de saúde vai ser, então, de resolver essa questão, se for medicamento, uma possível substituição por outro menos causador de ansiedade, e se for drogas, logicamente, o tratamento dessa dependência. E em terceiro lugar, se há condições reativas. A ansiedade, ela pode estar presente como um sintoma
independente de causas, independente de reatividade a um contexto externo, como também ela pode estar presente dentro de um contexto de que tenha causas, ou seja, conflitos conjugais, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, questões de relacionamento no trabalho, enfim, a ansiedade ela é caracterizada tanto nos contextos em que há circunstâncias desfavoráveis que justificam esses sintomas, o que não deixa de ter necessidade de serem acolhidos e tratados. E a ansiedade pode ser também absolutamente independente de causas, o que é uma manifestação psicopatológica ainda mais relevante. E temos o transtorno ansioso. Nós vamos considerar então o indivíduo que tem preocupações excessivas, comportamentos repetitivos, desconforto físico, manifestações psíquicas, que alguns chamam de gastura, ansiedade, nervosismo. Então nós vamos considerar uma síndrome ansiosa pura, ou seja, com diagnóstico, como síndrome independente, quando anteriormente descartarmos que essa ansiedade está sendo causada por uma doença física. Porque se for ansiedade causada por uma doença física, a indicação óbvia é tratar essa doença física causadora dos sintomas ansiosos e ver o que sobra. Se não tem nenhuma doença física que foi descartada por exames laboratoriais, por exames de imagem, como tomografia, ressonância, raio-x, busca-se então o histórico se tem o uso de uma substância, medicamentos, drogas lícitas ou ilícitas que causam esses sintomas. Porque se tem essas condições, estas devem ser tratadas antes de considerar ansiedade. Num terceiro momento, descartamos questões contextuais, porque se é uma expressão ansiosa em função do contexto, procura-se a possibilidade de resolver esse contexto antes de tratar essa ansiedade de maneira isolada. Enfim, tudo o que nós estamos querendo explicar, que consideramos uma síndrome ansiosa pura depois descartadas as condições anteriores. Porque se a ansiedade é resultado, efeito, consequência das causas anteriores, são essas causas que devem ser tratadas. E síndromes ansiosas constantes. Então nós vamos falar agora de condições clínicas que causam sofrimento, levam à limitação funcional da pessoa em função da expressão ansiosa. Temos o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada talvez é uma das condições que mais levam à busca de assistência, tratamento, apoio, acolhimento em diferentes contextos, desde consultórios de psicologia até avaliações psiquiátricas, avaliações de interconsulta. Então, o que é a ansiedade generalizada? É uma dificuldade relatada espontaneamente pelo paciente que nos procura ou que ele responde positivamente quando é investigado em relação a relaxar. Muito pelo contrário, o indivíduo relata que constantemente está a ponto de estourar, está com os nervos à flor da pele e no limite do nervosismo. Então essa é uma característica muito marcante do transtorno de ansiedade generalizada e que tem como resultados uma limitação do potencial produtivo dessa pessoa, tem uma restrição das condições de bons relacionamentos interpessoais, desde a família, a sociedade, o trabalho. Cansa-se facilmente. Esse é um relato também de que facilmente a pessoa está exausta, cansada, com a sensação que sua energia se exauriu em função do seu desconforto constante. Dificuldade de concentração e esquecimentos. Muitos e muitos pacientes que nos procuram com dificuldade de memória, com alguma limitação na condição de aprendizado, muitos e muitos desses pacientes, o seu problema é ansioso como causa dessa dificuldade da memória ou da capacidade de aprendizado, e não a alteração da memória como sendo um motivo isolado para procurar tratamento. Irritabilidade. A irritabilidade, embora que a intolerância, a menos condição de reagir positivamente aos eventos, às circunstâncias adversas e às contrariedades da vida, então a irritabilidade, embora esteja presente também, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, ela é um sintoma de expressão da transtorno de ansiedade generalizada. E tensão muscular, ou seja,
A ansiedade, sim, além de uma expressão psíquica, emocional, tem também sintomas que expressam-se fisicamente. E um deles é dor muscular, essa sensação de tensão muscular, que o corpo está enrijecido, que o corpo está endurecido, com dificuldade de relaxá-lo espontaneamente ou mesmo voluntariamente, sem o uso de medicamentos ou de outras práticas, como acupuntura, massagem, e dificuldade para adormecer ou sono insatisfatório. Os melhores itens para a qualidade de vida de uma pessoa, independente de onde ele mora ou viva, é a sua qualidade de sono. No transtorno de ansiedade generalizada, uma das consequências negativas é uma dificuldade para iniciar o sono, ou acordar mais cedo, ou ter um sono que os pacientes chamam de tumultuado, ou um sono fragmentado com vários despertares durante a noite. E nessas síndromes ansiosas, então, nós temos como característica a instalação abrupta desses sintomas no transtorno do pânico. No que nós acabamos de falar, no transtorno de ansiedade generalizada, esses sintomas eles são constantes no dia a dia, durante o dia, incluindo a noite. O que pode acontecer de serem progressivos. Agora nós temos uma outra síndrome ansiosa, de uma outra nomenclatura, que é o transtorno do pânico. Então, nas crises de pânico, o transtorno do pânico é quando as crises de pânico passam a causar uma preocupação no indivíduo que a apresenta, com medo, temor de que essas crises possam acontecer a qualquer momento. E são crises que apresentam-se espontaneamente, a qualquer momento, algumas vezes com a pessoa dirigindo, outras, inclusive, acorda com essa sensação de pânico. Então, nas crises de pânicos, elas são geralmente intensas, a ponto do paciente, antes de procurar o profissional da saúde mental, como médico psiquiatra, psicólogo, geralmente ele busca guarida, ele busca apoio, avaliação, exaustivamente em prontos socorros, em médicos especializados em cardiologia, pneumologia, neurologia, clínica médica. Por quê? Porque os sintomas das crises de pânicos, eles apresentam uma forte expressão, uma grande manifestação de sintomatologia física ou interpretada como física, desde uma sensação, por exemplo, de enforcamento até de dor no peito. O que faz a pessoa pensar, tratar-se, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. Então, as crises de pânicos, ela tem como expressão, como manifestação clínica, como expressão deste adoecimento, a aceleração da frequência cardíaca, que o paciente relata como sendo um batimento cardíaco que ele sente, que ele percebe. Enquanto que está saudável, nós geralmente nem lembramos dos nossos batimentos cardíacos. Aqui na crise de pânico, o indivíduo relata, ou, se perguntado, ele reconhece que tem no coração uma preocupação muito grande, porque está sentindo que ele está desconfortável, irregular, doloroso. Sudorese difusa ou localizada. Uma das características, então, é o suor. Suor, mesmo sem estar em atividade física, mesmo sem estar numa condição de temperatura muito alta, que pode ser um suor tanto localizado, como, por exemplo, no rosto, ou no tórax, ou até generalizado. De alguns pacientes falam de molhar a roupa. E tremores finos nas mãos, difusos, ou seja, a manifestação física também da pessoa perceber em si, ou de outro perceber e relatar que ele está apresentando tremor nas extremidades, é outra expressão física das crises de pânico. E uma sensação de sufocação, parece que está sendo enforcado, parece que o ar do ambiente está diminuindo a ponto dele ter que se esforçar para buscar o oxigênio, parece que a respiração está com dificuldade, é outra expressão respiratória, física, o que justifica muitas e muitas vezes a busca do atendimento com o pneumologista. E a sensação de desmaio iminente. Esse pré-entendimento que a qualquer momento vai apagar, que parece que vai sair de si, parece que vai cair no chão, parece que está sem chão, parece que está perdendo a consciência. Então, é outra expressão das crises de pânico. Portanto,
crise de pânico é uma síndrome ansiosa complexa com percepções sensoriais, emocionais e especialmente físicas de expressivo sofrimento e que tem como efeito causar medo, preocupação, tensão de que a qualquer momento pode ou morrer, ou perder o controle de si, ou enlouquecer, ou perder as suas condições vitais de independência. E outros sintomas que podem acontecer numa crise de pânico são dor e desconforto no peito, o que daí justifica muita busca de prontos-socorros e avaliações cardiológicas por medo, temor, pavor de estar apresentando infarto agudo do miocárdio. Náusea ou desconforto abdominal. Náusea e desconforto abdominal, ou seja, além de expressão cardiológica, respiratória, há também manifestações sintomatológicas digestivas, que vão desde o desconforto abdominal até sensação de vômito, náusea e até algumas vezes vômitos. Outros pacientes, já menos frequentes, relatam inclusive mudança no ritmo intestinal, a ponto de alguns terem obstipação intestinal, reduzirem o número médio de evacuações que apresentavam anteriormente, como outros relatam presença de diarreia sem uma outra causa física que a justifique. E tonturas e sensação de estar com a cabeça leve ou vazia. Então, daqui, alguns pacientes chegam ao psiquiatra porque estão, ou no psicólogo, porque estão com medo de enlouquecerem, perderem o controle, saírem de si. Ou seja, uma sensação, muitas vezes com dificuldade de descrição por parte do paciente, até porque este é um sintoma que fica bastante contaminado por questões religiosas, culturais, de interpretações errôneas da característica dessa expressão psicopatológica. Despersonalização ou desrealização. Aquele relato que o paciente olha para si ou tenta perceber-se e tem dificuldade. Parece que ele está saindo de si, distanciando de si, descolando de si, ou que ele não é ele, parece que ele não está se reconhecendo quando olha no espelho, quando olha para si, quando tenta perceber e sentir a sua respiração, seus batimentos cardíacos, a temperatura do ambiente, e alguns relatam também a desrealização, ou seja, uma percepção temporária, difícil acontecer de ser muito duradoura, de ter uma dificuldade, de ter uma sensação que aquele ambiente onde ele está não é apropriado, ou não é o de sempre, ou não é o que ele já conhece há tanto tempo. E medo de enlouquecer ou perder o controle de si também é uma das causas menos físicas de expressão mais psíquica que leva à busca de atendimento em um serviço de saúde mental. Medo de morrer, já que há expressões sintomatológicas nas crises de pânico que faz lembrar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, parada cardíaca. Então, alguns desses pacientes passam a ter um medo constante de morrerem a qualquer momento. E alterações das sensações táteis, ou seja, formigamento, dormência, uma sensação que não consegue descrever em palavras, que parece que mudou a forma de sentir a temperatura do ambiente, a maneira como recebe um contato físico, também é uma outra expressão. E vermelhidão no rosto, sensações e ondas de calor, calafrios, também são sintomas que são tanto relatados espontaneamente por alguns pacientes, como também faz parte do nosso trabalho buscar esses sintomas que muitas vezes vão ser confirmados. Uma boa maneira de perguntar é como está, se tem, quando olha no espelho, ou se algum familiar durante essas crises relatou que estava com a pele, por exemplo, do rosto mais avermelhada. E nós temos uma condição clínica muito frequente de busca de tratamento, em que o paciente tem sintomas psíquicos, emocionais, comportamentais e físicos característicos da depressão, mas que não constitui a síndrome depressiva de maneira plena, e pacientes que têm também, ao mesmo tempo dos sintomas depressivos, sintomas ansiosos, mas que também não correspondem a um adoecimento ansioso exclusivo. Então, muito característico são essas síndromes mistas de ansiedade e depressão, ou seja, sintomas
relevantes limitantes de ansiedade e de depressão ao mesmo tempo, a ponto de limitar o bem-estar da pessoa, a ponto de restringir a capacidade produtiva desse paciente, a ponto de seus familiares perceberem que ele está funcionando de um modo doentio, diferente, e que os sintomas não são todos só de depressão e nem são todos só de ansiedade. Então, são síndromes depressivas ansiosas, nenhuma síndrome pode ser caracterizada como sendo unicamente depressiva ou unicamente ansiosa. É mais frequente que as síndromes isoladas, ou seja, talvez tenham mais pacientes que nos procuram com a síndrome mista de ansiedade e depressão do que pacientes que nos procuram com depressão pura ou transtorno ansioso puro. Há uma tendência de diagnosticar e tratar imediatamente e tem uma boa resposta ao tratamento. Síndromes depressivas e ansiosas, elas respondem muito bem quando menos graves, apenas a terapia, por exemplo, psicoterapia cognitivo-comportamental e algumas vezes também com necessidade de medicamentos quando tem expressões de intensidade moderada a grave. E sempre que for possível, preferencialmente, lógico, o melhor é a associação de abordagens medicamentosa, mais terapia cognitivo-comportamental, mais atividade física, mais reeducação alimentar e outras práticas que incluem abordagem de enfermagem, terapia ocupacional e outros profissionais da saúde também. E transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, que inclusive é temática de muitos filmes, trata de uma condição psíquica ansiosa, muitas vezes grave, e quanto mais discreto, com menor expressão de sintomas, pode ser frequentemente negligenciado, não reconhecido, o paciente talvez com dificuldade de relatar e o profissional com formação, com alguma limitação, que não lembra dessa condição para poder investigar. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é uma questão, é uma síndrome, é um diagnóstico da saúde mental extremamente relevante e que deve ser permanentemente investigado. Então, o que são as obsessões? As obsessões são pensamentos, são impulsos ou imagens que ocorrem, que vêm à cabeça do paciente de maneira constante, persistente, ainda que ele mobilize energia, realize um esforço, busque esquecer, tirar da cabeça. Então, as obsessões, elas acontecem de modo a causar, por parte do paciente, um desconforto, ansiedade enorme, uma sensação desagradável, constante, intensa, que prejudica imediatamente a sua sensação de bem-estar psíquico. E esses pensamentos, imagens, impulsos, eles causam uma preocupação excessiva no indivíduo, de modo que ele tem reações e consequências de estar também desconfortável, com os nervos à flor da pele, com dificuldade para realizar suas tarefas do dia a dia, com limitação de paciência para os relacionamentos interpessoais, desde a família até o trabalho. E há um esforço, há uma busca, há pesquisa, há busca de estratégias que procurem aliviar e suprimir esses sintomas e que o indivíduo não consegue fazê-lo. E ele reconhece que os pensamentos obsessivos ou imagens são produtos somente. O paciente não tem nenhuma dificuldade de compreender que aquilo está acontecendo na sua mente. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer que trata-se de uma condição que o paciente reconhece, ele tem crítica, ele sabe e expressa que entende que aquilo não é dele, que ele não quer, que é ruim, que é incômodo, mas que mesmo assim está acontecendo e que ele quer um alívio, ou procura aliviar numa questão que nós veremos a seguir. Então, e o que são as compulsões? As compulsões são modos, são operações, são jeitos, são funcionamentos, são ações, são propósitos, com a finalidade de serem realizados repetidamente para terem como resultado
o alívio dos sintomas ansiosos desencadeados pelas obsessões, que são aqueles pensamentos, imagens e impulsos. Então, as compulsões são comportamentos repetitivos, atos mentais, em virtude de regras que procura seguir rigidamente com a finalidade de aliviar o incômodo causado pelas obsessões. E são comportamentos ou atos não destinados a prevenir ou reduzir o desconforto. Previne algum evento ou situação temida. Ou seja, se ele teme a volta ou teme que aqueles pensamentos, imagens e impulsos possam lhe prejudicar gravemente, ele começa a ter essas ações preventivas que são as compulsões. Ele reconhece que as suas obsessões e compulsões são excessivas e não são razoáveis. De novo, o transtorno obsessivo-compulsivo é uma condição mental que o paciente tem consciência, ele tem reconhecimento, ele tem crítica, que aquilo está ruim, que aquilo está errado, que aquilo está desconfortável, que aquilo está limitador. E ele quer uma busca de ajuda. E as obsessões e compulsões são excessivas. Ou seja, aqui uma característica muito frequente dessas ações com o objetivo de aliviar o desconforto e o sofrimento das obsessões é ser repetitivo, duradouro, de ter essas condições não saudáveis sendo realizadas em um tempo que vai substituindo aquele que era o tempo útil para trabalho, relacionamento familiar, estudo, resolução de seus problemas do dia a dia. E as obsessões e compulsões têm essa característica de serem excessivas nessas pessoas e de modo que o seu funcionamento e seus relacionamentos habituais ficam reconhecidamente prejudicados. E o transtorno não pode ser devido a uma substância, como já dito anteriormente. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo é uma condição grave, limitante e que precisa de tratamento o mais precocemente possível. E transtornos ansiosos, nós ainda temos o que chamamos de fobia social. A fobia social, muitas vezes, ela é erroneamente, inapropriadamente confundida com timidez excessiva, frescura, até preguiça. Já vi vários casos em que é um temor de ser avaliado e ridicularizado. A pessoa reconhece, relata, evita situações aonde, de algum modo, em menor ou maior intensidade, ela possa estar sendo avaliada em relação à sua beleza, em relação ao seu trabalho, em relação à sua fala, em relação à sua vestimenta, em relação ao seu modo de ser, em relação à sua família, em relação a alguma característica física. Então, é um temor excessivo de ser avaliado e, mais que avaliado, ser ridicularizado, zombado, menosprezado, inferiorizado. E isso acontece no contexto de avaliação e tem tanto expressão de sintomas psíquicos, essencialmente ansiedade, tremor, boca seca, sensação de parestesia, até de sintomas físicos como batedeira, tremor, formigamento, dormência numa parte do corpo, como por exemplo no rosto ou até no corpo inteiro, já tive alguns casos. Alguns pacientes relatam até a sensação de mudança da temperatura corporal, ou para mais ou para menos. E o transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático é também uma outra condição clínica, é um outro transtorno mental em que nós temos fortemente reações físicas e psíquicas. O transtorno de estresse pós-traumático tem uma característica muito importante, diferente de todos ou quase todos os transtornos mentais. Nós estudamos, discutimos, debatemos que os transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno do pânico, são de causa multifatorial, por uma interação desfavorável ou desarmônica entre características genéticas, sociais, familiares, individuais, contextuais. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição clínica psíquica de síndrome ansiosa
que acontece a partir de um fator causal. Que fator causal é esse? Trata-se, portanto, de uma condição clínica onde o indivíduo, a partir de uma situação em que ele esteve sob um risco iminente de morte ou que presenciou uma situação de outras pessoas em risco iminente de morte, ele passou a expressar esses sintomas graves de ansiedade, tendo desde manifestações físicas, como tremor, reação de sobressalto, que a partir de um pequeno estímulo a pessoa terá uma reação muito intensa, até situações mais psíquicas, como dor de cabeça, que é uma manifestação física psicossomática, insônia, sonhos aterrorizantes, tensão muscular, insônia. E, então, o transtorno do estresse pós-traumático, ele é uma condição secundária, reativa. Ele se expressa depois de um evento traumático onde o indivíduo presenciou ou esteve sob risco iminente de morte ou de uma grave consequência. É um transtorno mental de causa definida e tem um conjunto de reações associadas que são, geralmente, na maioria dos casos, de gravidade notória. Ansiedade e como comorbidade. Então, falamos de várias condições aonde a ansiedade acontece pela expressão de um conjunto de sintomas ansiosos, incluindo compulsões, obsessões, pensamento repetitivo, sintomatologia física, e que, por si só, fecha-se uma síndrome, um quadro clínico caracteristicamente de característica ansiosa com prejuízos notórios. Agora, nós temos a ansiedade também como sendo uma expressão comórbida de sintomas. Então, são sintomas que podem acontecer dentro de outros transtornos mentais. Ou seja, sintomas ansiosos, obviamente, não são exclusivos das síndromes ansiosas. Sintomas mentais de ansiedade podem também estar presentes em outras síndromes mentais, desde humor até demência, até psicótica. E sempre lembrando que varia desde o temor de ter um prognóstico, uma perspectiva negativa, até uma insegurança em relação à medicação. E nós temos também a ansiedade como efeito colateral de algumas medicações, como, por exemplo, antidepressivos, especialmente nos primeiros dias de uso, podem ter como efeito colateral o uso de um antidepressivo para o tratamento de uma síndrome depressiva. Nos primeiros dias, pode ter como consequência sintomas, efeitos colaterais importantes de expressão ansiosa. E diferencia entre sintoma comórbido e transtorno ansioso quando tem critérios suficientes para o diagnóstico. Então, quando tem uma síndrome do humor, um transtorno bipolar e que há sintomas ansiosos, aí essa ansiedade está como uma comorbidade de sintomas, ou algumas vezes uma comorbidade sindrômica. Ou seja, já tive casos de vários pacientes com o diagnóstico de transtorno do humor, transtorno afetivo bipolar e também transtorno obsessivo compulsivo. E a melhor maneira de diferenciar é perguntar, repetir e discutir. Geralmente o profissional de saúde fica muito tenso, muito ambicioso para em um único atendimento fazer toda essa diferenciação, o que não é possível. Muitas vezes nós precisamos ter a humildade de avaliar esses pacientes mais de uma vez, procurar dados também com seus familiares, com outros informantes, com outros profissionais de saúde, para podermos chegar a uma conclusão de tratamento mais efetiva. E aqui aproveitamos para falar do diagnóstico multiaxial. O que é o diagnóstico multiaxial? É uma busca de registro das condições mentais da pessoa da maneira mais ampla possível, que inclui no eixo 1 os transtornos mentais propriamente ditos, como transtorno do pânico, como esquizofrenia, depressão. O eixo 2, os transtornos da personalidade e retardo mental, quando for o caso. No eixo 3, doenças clínicas, hipertensão, diabetes,
câncer, especialmente aquelas que fazem relação com o transtorno mental do eixo 1. No eixo 4, as condições externas, ou seja, o que há de condições contextuais desfavoráveis que repercutem na vida desse indivíduo, especialmente no seu diagnóstico psiquiátrico. E a avaliação global do funcionamento trata-se de uma escala que vai quantificar o grau de adoecimento desse indivíduo de acordo com um conjunto de critérios observados do seu funcionamento pessoal como um todo. Então, dessa maneira, vou agradecendo a todos vocês que assistiram a essa aula sobre transtornos ansiosos e ansiedade em comorbidade com outras condições clínicas, mentais, e ainda aquela condição mista do transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, esta é uma aula com o objetivo e a missão tanto de informarem leigos sobre possíveis adoecimentos de si mesmos ou de seus familiares ou de conhecidos para que busquem tratamento e avaliação com um profissional qualificado, como os nossos alunos de pós-graduação e os profissionais da nossa equipe, como também para informar, esclarecer e dar informações qualificadas para profissionais da saúde que atuam nessa área ou que desejam trabalharem com essa temática ou que querem uma atualização. Portanto, esta é uma aula de informações qualificadas para leigos e de formação para profissionais, como é a nossa missão na equipe Vida Mental de Saúde Mental e Nutrológica. Ou seja, ofertarmos as informações que possam causar e levar a transformações positivas na vida das pessoas leigas que precisam de informação e tratamento e dos profissionais que querem prestar o melhor tratamento possível. Dessa maneira, eu os convido com essas informações a irem além nas suas informações. E mais uma vez, nós estamos disponíveis pelo e-mail lobo@vidamental.com.br, também pelos telefones 11 4114 0019 e no 11 99622 8835, também WhatsApp. Desta maneira, fica toda a gratidão minha, Eldio Lobo, e de toda a equipe Vida Mental. Mais uma vez, então, muito obrigado.